Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Amphic. Como vocês sabem, nós estamos vindo com a missão nesse momento de crise, de pandemia, de oferecer conteúdos e informações de valor que sejam importantes para a comunidade, para as pessoas de forma geral nesse momento, com a visão da psicanálise e com uma visão social também. Por isso, o tema de hoje vai ser sobre o fascismo, que é uma pauta super importante de ser abordada diante do contexto universal que nós vivemos. Estamos aqui hoje com um quadro muito bacana de pessoas. Vou pedir para que todos se apresentem. Eu sou Daniela Rosa, sou socióloga, tenho mestrado em sociologia, iniciei um doutorado também na área, pesquisava teatro negro, movimentos sociais negros, me tornei doula mais recentemente na minha vida, isso coincide com o advento da maternidade. E como doula, faço acompanhamento de mulheres em trabalho de parto, em gestantes, e também me tornei pesquisadora das relações raciais associadas à saúde da mulher negra e inequidades do parto no Brasil, inequidades raciais do parto no Brasil. Meu nome é Marcos, eu sou sociólogo, mestrando do programa de pós-graduação da UFMG, e minha atual área de pesquisa é a tentativa de orquestrar as ressonâncias entre arte, loucura e desrazão. Trabalho com um grupo daqui de Belo Horizonte interessante, chamado Suricato. E é isso, apesar de ter essa dissonância em relação ao tema de hoje, ao longo da graduação em Ciências Sociais, isso foi sempre um tema caro, né, para nós, então espero contribuir. Meu nome é Rafael, eu sou sociólogo também, professor de sociologia e também sou psicanalista, atuo como psicanalista clínico e também sou professor de psicanálise, né, professor do curso de formação de psicanálise da Amphic, né, a nossa associação. Meu nome é Paula, eu sou presidente da Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, a Amphic, sou psicanalista clínica e didata, sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou escritora, tenho 2 livros, o primeiro chama Encontrando Escha, o segundo chama Segredos de Escha, e sou uma pessoa profundamente apaixonada pelo ser humano, profundamente. Apesar de toda essa complexidade, eu ainda acredito que a gente pode melhorar, a gente pode evoluir. Meu nome é Sandro, sou artista plástico, sou professor, né? Sou historiador, sou psicanalista clínico e didata na Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea e também sou coordenador geral da associação. Então vamos lá, fascismo é um tema que está em pauta, né? A gente ouve muito falar sobre isso agora, nas redes sociais inclusive. Houve recentemente um movimento antifascista, né? E para oferecer um pouco de conhecimento para as pessoas, brevemente, o que é o fascismo, afinal? Quando a gente fala de fascismo, a gente está falando de um regime ultranacionalista que cresce no período entre guerras. Entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, há uma certa polarização ideológica ante um socialismo que havia vingado na Rússia, depois da Revolução Russa, e há uma desilusão dentro de uma sociedade liberal, capitalista, que vê o mundo com uma certa decepção provocada pela guerra. Há um desestímulo enorme em relação a esse mundo, principalmente quando aqueles que mais viviam a Belle Époque antes da Primeira Guerra Mundial se veem depressivos, se veem arrasados, destruídos com o ambiente gerado pela Primeira Grande Guerra Mundial. Nesse contexto, os Estados Unidos ascendem como potência e muito dessa ideologia de extrema-direita acaba ganhando corpo não só na Europa, mas ela também se transfere para a América. Nós temos aí grupos de extrema-direita nos Estados Unidos e na América Latina, o maior exemplo nosso foi a Ação Integralista Brasileira e um governo de uma era Vargas que também tem aí uma face ou uma característica próxima a esse tipo de ideologia, onde o Estado adota uma postura totalitária, né? Se a gente parar para observar historicamente o que engendra, o que dá espaço para que essa ideologia de extrema-direita cresça, são um acúmulo de acontecimentos e fatos que culminariam com essa excessiva falta de perspectiva dentro da sociedade, tanto na América como na Europa, mas principalmente na sociedade europeia. O fascismo,
ele surge, eu estava observando, diante de uma crise, de um inconformismo. E aí fica buscando um ídolo, um grande pai. Então, o fascismo, que eu acho interessante, é que coloca uma pessoa em evidência e joga nessa pessoa todas as projeções de um conserto de algo que nós somos também causadores de coisas ruins, mas a gente joga nesse grande pai uma responsabilidade que ele vai mudar tudo. E esse grande pai só pode ficar perto dele quem aceita tudo que ele fala. É aquele gado, aquelas pessoas cegas, guiadas por um cego, e que acreditam que estão fazendo melhor. Acreditam piamente. É uma visão assim que eu tenho dessa questão fascista. Uma boa referência que a Paula trouxe, né? Perdão, Daniela. Só uma referência boa que a Paula trouxe foi justamente a psicologia de massas, análise do ego do Freud. O que ela traz está dimensionado por Freud numa obra em que ele assistiu a esse projeto de ascensão do fascismo. Psicologia de massas, ele faz essa abordagem entendendo o que é essa figura do grande pai, o que ela representa, e muitas vezes isso veio a dar um certo apoio, uma certa sustentação na própria teoria freudiana que diz respeito às nossas relações edipianas, e que isso, transferindo para um superego social, nos faz ter uma dependência enorme dessa figura de lei, de ordem, que vem a se apresentar como uma espécie de substituto para essa carência que é, de acordo com a teoria freudiana, uma carência natural na própria evolução das pessoas. Um outro ponto, né, que eu fiquei me remeteu muito a isso, a fala da Paula e também do Sandro, é que na ascensão do fascismo existe também um apontamento de um grupo que vai ser o grupo alvo do ódio. E muito frequentemente esses grupos eles são racialmente constituídos, né? Então, a gente tem a ideia, por exemplo, da supremacia branca, que, na verdade, todos os regimes, tanto no próprio regime fascista, quanto nos regimes que se inspiraram no modelo fascista ao longo de todo o século XX, eles têm na eleição de um grupo étnico-racial o grupo ao qual vai ser desviado todo o ódio, ao qual vai ser direcionado todo o ódio, e também aqueles grupos que, independente da pertença étnico-racial, sejam contrários ao modelo, e mais ainda, eles usam de forma completamente deslocada termos para constituir esse grupo. No Brasil, a gente vê, por exemplo, hoje, a ideia do comunista, né? Então, chamar de comunista, embora na última semana eu fiquei com a sensação de que também o antifascista acabou sendo utilizado e mobilizado nesse sentido, mas enfim, pelo menos, né? Pelo menos que tenhamos esse primeiro passo, depois a gente vai ajustar conceitualmente isso. O importante é ser antes, a gente ajusta conceitualmente de acordo com a possibilidade, mas a eleição desse sujeito, né, a eleição desse grupo odiado, hoje a gente tem, por exemplo, o grupo dos imigrantes, né, assim como tínhamos os judeus, assim como tínhamos os homossexuais, e assim como, infelizmente, pensando aqui na minha área de reflexão, nós, negros e negras, a gente está sempre presente nesse grupo ao qual o ódio é desviado, né? Inclusive, uma coisa que chama muita atenção nesse momento mais recente, que eu percebo como sendo um estopim também para o movimento, para essa mobilização antifascista da última semana, que é o assassinato do George Floyd em Minneapolis. Quando a gente vai ver a carreira pregressa desse policial, ele tem, inclusive, um sentimento ultranacionalista que ele espalhou pelas redes sociais, e eu me lembro muito claramente de uma foto dele usando um boné com um dos slogans que voltaram a ser mobilizados, fazer a América grande de novo, fazer a América grandiosa de novo, que é uma fala completamente ligada aos grupos de supremacia branca dos Estados Unidos, né? Que inclusive ainda hoje tem uma atuação muito, muito forte, ficou meio nas entrelinhas, ficou meio nos rodapés das notícias, mas esses grupos, inclusive, eles voltaram às ruas nas últimas semanas. À medida que a população negra ocupava as ruas das cidades norte-americanas, esses grupos supremacistas, herdeiros da Ku Klux Klan, herdeiros de tantas outras milícias
brancas, supremacistas, eles estavam armados nas ruas dando tiros em manifestantes. Então, quando a gente tem o cômputo das mortes nessas últimas semanas, a gente tem, muito provavelmente, mortes provocadas ainda por esses grupos. E aí, filiados a todo esse pensamento, a toda essa... eles têm essa mesma filiação que a gente reconhece no fascismo, e é por isso que faz tanto sentido falar de fascismo atualmente. Talvez a única coisa que parece deslocada em relação ao que a gente está pensando, né, ou que a gente está denominando como racismo, o único elemento que faz falta ali é que existe muito uma defesa do neoliberalismo econômico. Isso não está presente, pelo menos na maioria das análises e leituras que se pode fazer, não está presente originalmente no movimento fascista. Mas o resto, e aí assim, o combo do ódio ao ser humano, o combo do ódio ao outro, é o que salta aos olhos nesse nosso momento. Então, a gente tem os imigrantes, a gente tem as populações vulnerabilizadas, historicamente vulnerabilizadas, e no Brasil, inclusive, existe um cuidado, eu vi isso de uma pesquisadora negra chamada Catiúcia Ribeiro, ela pesquisa filosofia africana, tem um trabalho belíssimo no Rio de Janeiro, que ela, inclusive, chamou atenção recentemente para a gente tomar cuidado de olhar esse movimento antifascista no Brasil, mas tentar não colar tanto ao movimento antirracista. Então, quando eu li o título, né, aquele título que fala assim, nossa, mas como assim? Mas faz todo sentido, né? Porque, obviamente, que a luta antirracista, ela é parte da luta antifascista. Mas, à medida que eu diluo a luta antirracista dentro da pauta antifascista, eu estou diluindo toda a agência, eu estou diluindo toda uma construção, e eu estou diluindo toda uma reflexão que, no Brasil, ela tem que ser particularizada em termos daquilo que são os movimentos sociais negros, daquilo que é o que a gente vê como resultado. E pegando aqui minha área, né, quando a gente vai olhar para o resultado epidemiológico de mulheres negras no parto, é uma coisa devastadora, é uma coisa tristíssima, e isso independente do regime em que estamos. Ainda que tenhamos regimes que não se alinham, que não trazem características fascistas, a gente tem esse estado de coisa, o que nos dá a clara ideia de que sim, estamos num regime em que tudo isso se aprofunda, né, estamos num contexto que tudo isso se aprofunda, mas não é só a luta também, grandiosamente, mas não é talvez só a luta antifascista que vai dar conta disso, né? Porque a hora que essa pauta tiver superada, eu sempre trabalhamos com esperança por aqui, porque senão, né? A hora que essa pauta tiver minimamente discutida e tiver minimamente refletida, nós ainda teremos uma pauta mais profunda, que é aquela das nossas relações étnico-raciais no Brasil. Pegando o gancho, né, do que está sendo dito, eu acho interessante a gente pontuar também uma ideia que é uma outra característica, né, dessas ideias do regime fascista, que são os discursos, né, desse grupo, são discursos normalmente muito vazios, né, com pouco conteúdo, né, discursos que muitas vezes vão seguir um padrão, né, um método bem sistemático, e que coincide muito com essa ideia anti-ciência que a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente ainda pegando esse momento que está coincidindo uma possível ascensão, né, dessa visão, desse fascismo, e coincidindo com esse momento de pandemia, a gente está vendo como que países igual o Brasil e os Estados Unidos estão sendo um fracasso, né, em suas políticas de contenção, né, ao Covid nesse momento. Uma outra ideia, aproveitando o que a Dani disse, nesse sentido de propiciar esse discurso de ódio, né, eu acho interessante quando a gente pensa na psicanálise também, né, quando Freud escreve, né, a resposta, né, a Einstein, naquela carta que Einstein manda para ele, questionando por que a guerra, né, e o Freud vai dizer ao Einstein que a guerra, ela é um momento em que propicia, né, aos indivíduos, aos sujeitos, liberarem muito daquela agressividade que a civilização impõe a eles, né? Aquela agressividade que eles precisam se restringir por medidas sociais, por padrões e por uma questão até mesmo de sua própria segurança, né? Aquela repulsa pulsional, né, que o Freud vai tratar. E eu acho que nesse momento de ascensão, assim, quando a gente vê que esses pensamentos começam a ser ditos e não tem nenhum tipo de punição, não tem nenhum tipo de
de proibição, de veto, eles são ditos livremente e são aceitos pela sociedade, né, por líderes, a gente vê como que a sociedade parece que se sente livre também para externalizar esse ódio que ela sente, né? Então é um momento muito que se propicia, né, a partir dessa visão que o próprio líder traz esse pensamento, né, essa característica do fascismo, do líder, do pai, né, e ele exprime esse pensamento, e sem nenhum tipo de punição a isso, as pessoas começam a se sentir parte disso, né, e começam a entender que elas também podem exprimir o seu ódio e passam a ter essa liberdade, né, podem abrir mão daquilo que antes elas não podiam, né. Se a gente pensar no Brasil, no caso, a gente vem de alguns anos de governos um pouco mais progressistas, né, nesse sentido, que combatiam muito mais essas questões, que trabalhavam com uma ideia de políticas públicas muito mais efetivas e representativas, né, e quando a gente passa e troca essa fita, né, e passa para algo que não que seja um oposto, mas que represente tudo isso, e todo esse autoritarismo, de certa maneira, as pessoas parecem que agora estão mais livres para expressarem seu ódio, né? Parece que aqueles anos que elas tiveram que ficar caladas, né, porque isso vem ao longo de toda a história do Brasil, né, esse preconceito, né, o racismo, né, a questão estrutural, né, do racismo, e agora parece que abre essa oportunidade para todo mundo poder explanar o seu ódio sem nenhuma culpa, né, sem nenhum tipo de punição para isso. Eu gosto muito de uma sinalização que a Dani fez sobre cuidado que a gente precisa ter para fazer esse acoplamento direto entre o antifascismo e as lutas identitárias, né, o racismo especificamente. E aí, para tentar demonstrar uma certa complicação nessa aproximação assim, refletida, né, eu queria trazer também uma perspectiva materialista sobre o que significou esse fascismo, que pode ser entendido como uma forma não clássica de uma objetivação capitalista em si, né, pela via prussiana. Então, naquele momento, naquele contexto da Europa, tratava-se de duas nações que entraram no capitalismo de maneira tardia e que encontraram, então, nesse movimento nazifascista, uma forma de compensação desse atraso histórico, né, de um capitalismo monopolista que já estava em estágio imperialista. Então, uma forma quase que catalisadora que a Alemanha encontrou de conseguir se equiparar com as demais nações europeias, né, que já estavam num nível muito mais avançado do modo de produção capitalista. E sobre isso, inclusive, eu gosto de uma provocação que o Fanon faz, que é claro que trata-se de uma simplificação, mas que é importante para gerar essa provocação, né? Que é de que o nazismo ele pode ser entendido como a forma liberal imperialista que foi adotada no mundo naquele momento, só que voltada para o próprio centro capitalista. O que a Alemanha e a Itália fizeram, no final das contas, foi aplicar um modelo que já era aplicado à periferia do capital, à África, à América principalmente, dentro do próprio contexto europeu. Então, a partir daí, a gente vê uma necessidade de a gente pensar esse fascismo não como uma ruptura total também dos movimentos que a gente já tem visto por aí, mas como uma possibilidade de continuidade exacerbada do que significa esse modelo que a gente resolveu adotar, né, como modo de vida capitalista. Para simplificar um pouco para quem está vendo, vou fazer um tópico das características do fascismo que foram citadas por vocês, e se tiver algo a mais, vocês incluem aqui. Então, o principal aspecto que vocês citaram é um nacionalismo forte, né? Um Estado que impera, que tem autoridade e que está fortemente influenciado por aspectos religiosos também. Trouxe aqui a supervalorização de um líder, né? A eleição de um pai que vai cumprir o papel das regras muito rígidas, a eleição, né, a dominância de um grupo bem seleto e a eleição de grupos dominados minorias para se disseminar o ódio, a segregação, discursos anti-ciência, né, sem embasamento científico, controle das mídias, e é isso. A incitação àquilo que me ameaça. É a constante sensação de ser ameaçado.
E olha que interessante, por minorias, né? Então, eles pegam minorias, grupos que eles pensam que são minorias e se sentem ameaçados. Ameaçados num poder que eles acreditam que têm. Aí eu vejo também muito como uma baixa estima, autoestima muito grande, e tendo que se reafirmar em cima de outras pessoas. Sabe o coronel, diante dos seus escravos, eu tenho que me reafirmar porque eu tenho pessoas que eu mando e que têm que me obedecer cegamente. Acho isso muito importante, sabe? A gente falar essa questão do ódio, ela vem muito relacionada de uma estima muito baixa, de uma raiva durante muito tempo que você não podia falar, e de repente você tem um grande pai que legitima isso, e aí você descarrega ela em cima daqueles que você acha que pode fazer algum mal para você. Olha que coisa, é uma coisa absurda. Pensar que determinados grupos podem te fazer mal. No livro Caliban e a Bruxa, na época, 1500, 1400, era o que? Era a mulher. A mulher, ela poderia fazer um mal terrível para qualquer homem. E, diga-se de passagem, ainda hoje, a gente tem que, a todo momento, reafirmar a nossa posição enquanto mulher. Eu acho interessante isso, Paula, porque uma das coisas mais bacanas, o Freud mesmo fala na psicologia de pequenas diferenças, né? Quando você não tem um líder que dê realmente e eu estou falando agora a falta do líder. Quando não há essa presença, há uma necessidade de você buscar ali mais próximo algum tipo de representação que possa lhe ser útil para que você possa significar esse vácuo deixado. Porque eu acho que é uma coisa que nós tivemos essa ascensão de uma imagem, de uma liderança, e obviamente ela vem embasada nessa ideia de que Freud mesmo dizia, é muito bom desfrutar do amor cristão enquanto eu tenho uma minoria para despejar o meu ódio. Aí eu posso falar do amor cristão com aqueles que são iguais a mim. Né? Ele denunciava muito isso pela maneira com que muitas vezes se apropria de uma visão cristã para justificar a violência, para justificar o ódio. Né? E isso seria antagônico, mas para algumas pessoas não. E aí você realmente, como a Hannah Arendt, banaliza o mal. Banaliza dentro de um conceito de que é a falta do conhecimento que possibilita toda essa brutalidade e violência, tornando-a tranquilamente aceitável, tornando-a mais do que aceitável, pior do que aceitável, justificável. E isso é assustador. O ódio, George Orwell, 1984, mostra que é o instrumento que legitima o Estado. É o ódio. Quando a gente fala terrorismo, pela primeira vez que se usa, é o Estado quem usa o terrorismo. O terrorismo nunca foi uma reação, nunca foi um ato de reação ao Estado, mas é o Estado que sempre usou o terror desde que o Estado é constituído. A violência é um ato de organização e um instrumento para legitimar Estado, para legitimar governo. Então, veja, a sociedade, ela vive na expectativa desse Estado que nos puna como um pai que nos oriente. E as pessoas acreditam que isso é mais do que justificável, até religiosamente justificável. Isso é que assusta mais. Né?